Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clama no Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clama no Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da Escola Dominical, enfim. Esteja conosco. Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal Voz Clama no Deserto. Você está chegando pela primeira vez, você pode estar aí se cadastrando no canal, querendo receber a notificação de cada programação aqui ao entrar no ar no YouTube, você terá também que estar acionando o sininho, tá bom? Mas independente do que você venha fazer, não se esqueça, se inscreva, não custa nada para você. E você vai estar fazendo parte já do contingente nosso aqui, de 142 até o presente momento, né? Estamos juntos aqui, né? Meditando e refletindo a palavra de Deus, cada quadro aqui no nosso canal aqui, tá bom? Hoje estamos aqui dentro do quadro Jovens Sois Fortes. Deixa eu só tirar aqui. Quadro Jovens Sois Fortes. E o tema central é combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus, né? E nessa oportunidade, o tema que estaremos conhecendo o conteúdo, né? É a lição número 8. Vai tratar aí da falácia do pragmatismo, tá bom? A falácia do pragmatismo. Para tanto, vamos estar orando antes de qualquer coisa, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos te agradecer por tão grande salvação. Por nosso nome está escrito no livro da vida e a esperança. Senhor Jesus, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar para quando o Senhor estiver, nós também vamos estar junto. Nos abençoe durante esse percurso, que mais uma vez estaremos aqui relembrando esse assunto tão importante, que tem sido uma ameaça uma das ameaças dentro aqui, Senhor, do peregrinar do teu povo, do peregrinar da tua igreja. Nos guarda, Senhor, somente na tua palavra, santifica-nos, ó Pai, nosso espírito, alma e corpo, e tem misericórdia, Senhor, de nós. Não deixe que venhamos ser levados por nenhum vento, Senhor, de doutrina, mas que a tua palavra, como ela é, se perpetue no nosso coração, e assim possamos, ó Pai, ter em nós a condição de poder estarmos agradando ao Senhor e cumprindo a tua vontade. É exemplo do salmista que disse ao Pai, orando ao Senhor, ele disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que o Senhor nos ajude nesse propósito e alvo, pois esse é o desejo, Senhor, ardente em nosso coração. Seja ele ardente se não for, mas tem que ser nosso desejo, tem que ser ardente, é ardente de não pecar contra ti, ó Pai. Faz isso, nos ajuda, e a todos nós que estaremos aqui durante esse percurso no conhecimento mais esse conteúdo aqui na classe dos jovens e do adolescente, mas que para todos nós é de última e de importância estamos aqui conhecendo esse conteúdo, pois se trata, ao Pai, da tua palavra. Faz isso, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos, te damos graça por tudo. Amém. Então, eu vou abrir aqui, vou ver se já está nele. Vou abrir aqui o PowerPoint para a gente conhecer o conteúdo. Texto principal, a falácia do pragmatismo, né? Lembrando aí, para ficar bem gravado. Texto principal: antes,
Rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Resumo da lição é: a verdade não deve ser medida pela utilidade imediata ou pelos resultados visíveis, mas pela fidelidade à palavra de Deus e ao Evangelho de Cristo. Aqui nós podemos conceituar, diante do texto principal e do resumo da lição, a questão, deixa eu ver aqui só, a questão de que pragmatismo é isso, aquela pregação que, através do uso até mesmo do texto bíblico, né, traz evidências, né, de prazer, né, de que a bênção do Senhor vai chegar, vai acontecer, né, até tirando aí e excluindo a questão, né, da cruz, do sofrimento, da dor, das verdades que dói, vamos dizer assim. Então, há muitos pregadores, ensinadores que pregam só aquilo que é agradável aos ouvidos e ao coração. Há muito, não poucas, verdades bíblicas que são para nós, para vir ao encontro da nossa satisfação. Essa satisfação, ela se inicia pelo gozo espiritual em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porém, a Bíblia também fala sobre a esfera dos percalços, a esfera dos espinhos que encontraremos pelo caminho. Fato este que o Senhor Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele disse que ele iria preparar um lugar para nós, né? E antes até mesmo da sua crucificação, ele deixou essa promessa aos corações dos discípulos, no capítulo 14 de João. Porém, no capítulo 16, no seu final, ele diz: nesse mundo tereis aflições. O imperativo, que é um fato que é uma realidade, faz parte do discipulado cristão, da vida cristã. Assim fez também, vamos ver aqui, o próprio apóstolo Pedro, que, sabendo ali do crescimento de Samaria, ele foi ali e ele deixou essa reivindicação para os irmãos ali que estavam passando a fazer parte da igreja. Ele diz aqui, ó: confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações, olha só, nos é necessário entrar no reino de Deus. Então, hoje, há muitas pregações, amado e querido irmão, ouvinte da palavra de Deus, amigo, que ele exacerba, traz uma exacerbação, né, com respeito ao prazer e satisfação, excluindo todos esses percalços. Parece que ele não existe. Se existir, como diz a doutrina, né, da prosperidade e do triunfalismo, que o irmão está em pecado. Porque ele, dentro da falácia do pragmatismo, é só bênção, é só vitória. Tenhamos cuidado com esse tipo de pregação. Texto bíblico, 2 Coríntios, que é escrita por Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 17, que diz: e graça a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Isso é uma verdade. E por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nós que se salvam e nos que se perdem. Para estes, os que se perdem, né, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade como Deus, de Deus na presença de Deus. Introdução. O pragmatismo original formulado por Charles Sanders Peirce, no final do século XIX, interessante, né, caro jovem?
Parece que todo tipo de lixo, né? Podemos chamar isso desse termo, né? Me perdoe. Porque parece que o século XIX que veio tudo que é modismo, né? Modismo de aceitar Jesus, do apelo, tantos outros, né? E daí parece que o século IX foi marcado com muitos enganos, né? Um deles foi essa questão desse movimento, né? Desse ensino, né? Do pragmatismo. É uma filosofia que avalia o significado e o valor das ideias com base em suas consequências práticas e utilidade. Ou seja, se produz resultados satisfatórios, ainda que o pragmatismo está ligado a algo que é uma realidade, mas que tem pouca duração, né? Embora útil em certos contextos, quando aplicado à fé cristã, o pragmatismo pode distorcer doutrinas bíblicas, substituindo a fidelidade à palavra de Deus por aquilo que é mais atrativo ou eficaz. Esta lição alerta para os perigos espirituais dessa abordagem que privilegia resultados em detrimento da verdade revelada. Ou seja, são pregações aqui, tá abrindo mais um leque com respeito ao pragmatismo. Falamos de uma das esferas, agora existe mais esta, que é justamente eles pregam a palavra, distorcem a palavra para fundamentar, né, o relaxamento espiritual. Banalizar a graça de Deus que está em nossas vidas. Então, que nós possamos tomar cuidado dessas duas vertentes. Primeiro ponto, fundamento do pragmatismo. Então, vamos conhecer aqui o fundamento. ênfase na eficiência. O pragmatismo valoriza aquilo que produz resultados visíveis, rápidos e mensuráveis. Olha aí. No contexto eclesiástico, isso se traduz em estratégias que priorizam crescimento numérico, visibilidade nas redes sociais ou satisfação imediata do público, mesmo que não estejam alinhadas com o princípio bíblico. Aqui claramente, amado e querido jovem, tenho passado muitas vezes por isso em alguns cultos, pregações que há distorce a escritura com respeito a a sua exegese, né? Exegese, no que diz respeito ao texto, no que diz respeito ao contexto, ao texto tanto anterior como o próximo texto, e tira aquele versículo e atropela aquele versículo, né? E distorce totalmente, relacionando aquela palavra, aquele termo, a nós, quando o texto não está falando de nós. Na verdade, a Bíblia, ela fala de Jesus. O centro e a espinha dorsal da pregação em tudo, ela se chama Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, ele disse. Deixa eu só ver aqui se está para vocês. Tá. O próprio versículo bíblico que Jesus citou diz: examinai as escrituras e cuidai ter nelas quem? Nas escrituras. A vida eterna, pois são de mim que elas testificam. É claro que há princípios que tiramos para nós, mas tirar determinadas partes cuja o alvo é apresentar Cristo e transformar isso em uma mensagem que venha agradar os nossos ouvidos e o nosso coração, é um ato de pragmatismo por parte desses falsos pregadores, profetas, missionários e por aí vai. O problema é que essa ênfase na eficiência pode levar a uma fé superficial, baseada em experiências emocionais e métodos que agradam os sentidos, mas não nutrem o espírito. Relativização do conteúdo. Quando o pragmatismo se torna norma, a mensagem do evangelho é frequentemente ajustada para se tornar mais agradável e aceitável ao público. Verdades bíblicas consideradas difíceis de ser abordadas, como a doutrina do pecado, o arrependimento e o ensino a respeito da santidade, são suavizadas, quando não, né, negligenciadas. Ou ignoradas, está dizendo aqui, são suavizadas ou ignoradas, a fim de não espantar os ouvintes. Então, essa aí é a mensagem que eu tenho ouvido ultimamente. Dificilmente você ouve falar do pecado, ouve falar do arrependimento. Observe isso.
a maioria da programação, pregadores que pregam e falam mais da carne, da satisfação da carne, do que da glória humana, do centro como homem, o alvo é o centro, né? Mas não fala, não quer cortar o mal pela sua raiz, que é proclamar o evangelho da salvação por conta da condenação inerente a cada vida humana, dada a sua inclinação ao pecado. O perigo é que a mensagem central do Cristo crucificado se torne irreconhecível no meio de discursos motivacionais e fórmulas de autoajuda. A palavra de Deus, no entanto, não é negociável. O apóstolo Paulo advertiu contra pregações que agradam os ouvidos, enfatizando que a pregação autêntica pode ser rejeitada pelo mundo, mas é poderosa para salvar os que creem. A relativização do conteúdo bíblico, por mais eficaz que pareça, enfraquece o poder transformador do evangelho. Por quê? Porque aqueles que ouvem, amados, vão até se agradar. Aqueles que ouvem, caro jovem, vão até cair sob as malhas do apelo. Quando de uma mensagem tão amável, tão próspera, que tanto enaldece ao coração humano, na hora do apelo, sem dúvida, que vai haver muitos ali, se não poucos, vai haver muitos que vão estar indo à frente, crendo naquela pregação, crendo naquelas promessas que estão, na verdade, são infundadas do que se pregou referente à realidade do que realmente aquele texto bíblico, aquele versículo estava se tratando. Então, esse é um grande perigo, né, dessa questão. Então, isso não pode ser negociável. É negociável a vida que ouve essas coisas, vão para frente, aceitam um apelo, crendo que estão salvos, que seu nome está escrito no livro da vida, porque esta é outro erro que eles passam para eles, e depois saem sem qualquer consciência de mudança, da necessidade de mudança de atitudes. Então, aquele que falava palavrão vai continuar falando, mentir vai continuar mentindo, e tantas outras coisas que estão dentro da Bíblia como doutrina para ser ensinada com respeito a caminhar cristão. A santidade, como disse no texto anterior que nós lemos, né, é negligenciada, nada é exigido, ou pelo menos esclarecido com respeito a essa necessidade, né? E há muitos que acabam se frustrando e aquilo que foi no emocional, por ser emocional, vai passar e vai continuar emocional ainda. Só que no caráter negativo, né? De decepção, né? Está decepcionado com Deus, com o Evangelho, consigo mesmo e tantos outros males emocionais em vista de se crer na mentira. E temos que ter muito cuidado, porque no final dos tempos, nesse que nós estamos, aqueles que abraçarem a mentira, Deus vai permitir que eles sejam frutos ou sejam alvo, né, da operação do erro, porque desprezaram a verdade e amaram mais a mentira. Adaptabilidade excessiva. O pragmatismo incentiva uma adaptação constante às tendências culturais, tecnológicas e de mercado. E tudo isso, caro jovem, é fazendo uso da palavra, tá? Que nós estamos lendo tudo isso aqui, está se referindo da pregação que traz essa adaptação excessiva. Que não entra em conflito, porque a Bíblia não está alheia ou não está subordinada à cultura. Pelo contrário, a cultura tem que estar subordinada ao que a palavra de Deus diz, principalmente com respeito aos princípios eternos. O que é fornicação na Bíblia, em todo o tempo. Não existe qualquer suavidade ou mudança com respeito a isso. Embora a igreja deva comunicar-se com clareza a seu tempo,
ao risco de importar métodos seculares que reduzem o evangelho a um produto moldável conforme a demanda. Aí se fala da liturgia, de tantas outras coisas que buscam, que fazem como para servir como engodo, para chamar a multidão, para juntar multidões, porque ali tem um aspecto comum mais ao mundo do que comum ao caráter sagrado, ao caráter cristão, né? Quando o culto é programado com base em pesquisa de satisfação, perde-se o senso de reverência, a adoração e centralidade da Escritura. O foco muda da glória de Deus para o bem-estar do frequentador. A missão da igreja não é agradar, mas proclamar a verdade com amor e fidelidade. Segundo ponto, perspectiva bíblica. Nós vimos aí a questão dos fundamentos, agora vamos ver qual é a perspectiva bíblica. Poder do evangelho. Essa é a nossa perspectiva. É o poder que acompanha aquele que é profeta, se diz profeta, ao pregador, ao missionário. Tem que haver a perspectiva, né, que é o poder do evangelho. Paulo, ele teve a sua autenticação com respeito à sua chamada, não só pelo fato da sua fidelidade à proclamação do evangelho, mas também a virtude que o acompanhava através da manifestação de Deus e do seu reino através da vida do apóstolo Paulo. Então, o poder do evangelho é a primeira perspectiva bíblica. A palavra que eu ouvi, ela me impactou, ela me confrontou, ela trouxe limpeza para a minha vida? Ou ela, pelo contrário, sujou mais ainda? Porque o engano da falsa pregação é isso que faz. Ela joga mais maquiagem, ela coloca uma máscara mais eficiente com respeito àquilo que realmente somos diante de Deus e diante dos homens. Que nós possamos tomar cuidado com esse perigo, né? A mensagem do evangelho não se baseia na busca por resultado rápido ou eficiência segundo os padrões humanos. Paulo declarou que a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para o salvo é poder de Deus. Então, a pregação, o que eu lendo esse primeiro parágrafo, me chamou a atenção para a seguinte situação. A pregação do evangelho também não se baseia para a busca de reconhecimento, de que prega muito, de que conhece, de que ensina muito bem, de que conhece as escrituras. E por isso é que nós vemos o que nós vemos hoje. Igrejas sendo cheias, porque tal pessoa vai estar naquele culto para trazer a palavra de Deus. Irmãos que, em vez de buscar o poder de Deus mediante o jejum, a oração e a busca de uma comunhão mais acerrada com o Senhor, e também crer que Deus vai agir no culto da sua igreja, ali no congregado dos santos, não sai em busca de em determinados lugares, porque ali vai estar um cantor tal, um pregador tal, seja ele mulher ou homem. Isso aí é como se fosse uma da esfera daqueles que estão sob pragmatismo, porque vão querer ali ouvir coisas boas. Pessoas que afagam mais o ego humano do que confrontam a necessidade do arrependimento diante daquele momento, daquele culto ou daquele evento. Mas para o salvo é poder de Deus. O cristianismo começa com a morte de Cristo, algo que o mundo via com fracasso, mas que na verdade é o triunfo da redenção. O evangelho verdadeiro confronta o pecado, exige arrependimento, exorta o cristão a viver uma vida santa e oferece a salvação pela graça. Aqui está o tripé daquele que verdadeiramente prega o evangelho, longe de ter esse perigo dessa esfera do pragmatismo, que é confrontar o pecado,
Segundo, exigir o arrependimento. E terceiro, exaltar uma vida de santificação. A cruz é o símbolo da fé cristã, mas um trono de glória imediata. E isso não nos ensina que o sucesso divino, muitas vezes, contrasta com o sucesso humano. Segundo o exemplo bíblico, Jesus não buscava agradar multidões, mas fazer a vontade do Pai. A sua mensagem era um chamado ao arrependimento e ao discipulado sacrificial. Em João 6, após um discurso duro sobre comer a carne e beber seu sangue, muitos discípulos o abandonaram. Ele não recuou, nem tentou suavizar sua fala, mas perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Porque para o Senhor não importa o número, amados. Ainda que o evangelho tem poder, o poder de Deus de alcançar multidões. Mas o Senhor está preocupado com aqueles que se tornam fiéis a Ele, que verdadeiramente estejam dispostos a ser participantes da sua carne e do seu sangue. Isso fala da salvação. Isso fala da comunhão com Deus. Isso fala de abraçar o evangelho segundo a perspectiva que Deus vem a traçar para cada um de nós na nossa individualidade, caro jovem, a qual Paulo chama de carreira. Acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele não recuou. A verdade não era negociada. Os profetas do Antigo Testamento também são exemplo claro de fidelidade sem garantia de aprovação popular. Por exemplo, Jeremias, foi perseguido, preso e rejeitado, pregar a verdade de Deus. E observe que o ministério de Jeremias durou 40 anos e não houve qualquer progresso. À vista humana, Jeremias jamais tinha realmente sido chamado por Deus. À vista humana, o profeta Jeremias nunca foi profeta. Porque a proclamação dela, o ministério dele, não dava frutos. Fato este que próprio no tempo de Jeremias, que foi o último profeta de Judá, foi o tempo que o povo rejeitou a pregação de Jeremias e acabaram indo para o cativeiro. Então, a tendência é essa. Nós não podemos estar preocupados, caro jovem, com os resultados da nossa pregação, com respeito a se vai agradar ou não. Mas que nós tenhamos a consciência pura diante de Deus e dos homens, que estamos pregando a palavra dele e não estamos falsificando a sua palavra. E por certos frutos hão de vir. Ou muitos vão se converter naquele momento, ou muitos vão acabar sofrendo por um período, como foi já no cativeiro, para que reconheçam, né, a necessidade do arrependimento. Sua missão era ser fiel, não popular. Esse padrão continua válido para nós hoje. A fidelidade à palavra é mais importante que a aceitação social, pelo qual nós vemos totalmente ao contrário nos dias de hoje. Frutos ao longo prazo. Os frutos do evangelho são muitas vezes colhidos com o tempo. O semeador lança a semente com fé, mesmo sem ver os resultados de imediato. A transformação verdadeira de vidas, o crescimento no caráter de Cristo e a maturidade espiritual são frutos de perseverança na doutrina e na comunhão com Deus. A igreja não deve se deixar pressionar por métricas externas, mas confiar que a palavra de Deus não volta vazia. Ela tem poder para penetrar na divisão da alma e o espírito. O sucesso espiritual autêntico é medido em termos eternos. Os resultados duradouros da pregação fiel, mesmo que discretos, glorificam a Deus e edificam o corpo de Cristo. Assim, a igreja deve permanecer fiel, mesmo que não alcance sucesso humano. Caminhando para o final, terceiro ponto, implicações para a igreja. Soluções superficiais. Uma igreja orientada pelo pragmatismo corre o risco de oferecer soluções rápidas, porém superficiais para os problemas espirituais das pessoas. Ela pode promover campanha de sucesso, prosperidade ou milagre, mas sem levar o crente ao arrependimento, à santificação e ao compromisso com Deus. Aí do que valeu esta pregação? Não é mesmo, caro jovem? Do que valeu esta pregação?
Se a pessoa realmente ela ouve, ela abraça o evangelho, passa a prosperar, porém, por ter sido ocultado a questão do confronto, do pecado, ela passa a estar destinada para o inferno e não para o céu, dado este engano. A missão da igreja é formar discípulos por meio de ensino sólido, da correção e do encorajamento, e ser um lugar de transformação, não um centro de performance espiritual. O crente que vive de métodos e slogan pode frustrar-se com promessas que não se cumprem. Estratégias mundanas. Ao adotar métodos baseados apenas em marketing, isso é um grande perigo. Eu tenho que parar aqui porque me lembrei, né, de que um pastor estava dirigindo o culto e tinha um irmão que estava sempre acamado, nós visitávamos ele, só que naquela noite ele estava no culto. Isso anos visitando ele. Estava no culto. Estava careca, estava recuperando, né, do câncer, coisa desse tipo. E o pastor do púlpito, ele falou para ele: Deus tem um propósito na tua vida. Deus há de realizar grandes coisas na tua vida. Falando aquilo para aquele irmão. Ou seja, aquela ali foram palavras dele e não de Deus. Fato este que logo, um tempo depois, alguma semana ou meses, não me lembro agora, ele veio a falecer. Entendeu? Esta mensagem, esse afago do pastor está dentro do campo do pragmatismo. O que nós aprendemos o quê? Que muitas vezes nós vamos estar tendo essa atitude quando falamos que algo para a pessoa no nome de Deus, quando Deus nada falou. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Estratégia humana. Ao adotar métodos baseados apenas em marketing, gestão empresarial e tendência sociológica, a igreja perde sua identidade profética. Isso é o que aconteceu, o que está acontecendo com a igreja desde o princípio da institucionalização. Cremos na Bíblia, cremos que há igreja local, porém o caráter institucional tem caminhado para este campo, como se fosse uma gestão empresarial, como se fosse algo que ali o pastor ele é o proprietário, o dono, quando na verdade ele é ali um mero instrumento de Deus para cuidar daquele rebanho que ele pôs pelo Espírito Santo sob a sua responsabilidade. Estratégia pode ser útil, mas nunca deve substituir a direção do Espírito Santo, nem comprometer a mensagem. Aqui eu tenho que parar, né? Não tem como continuar. E nós vemos, ele diz, estratégia pode ser útil, pode ser, mas o que funciona, o que realmente vai ter valor e eficácia é a palavra de Deus, como foi citado no texto anterior, no livro de Hebreus capítulo 4, 12, que a palavra de Deus ela é eficaz e tem poder para penetrar. Não são a estratégia. Hoje nós vemos um evangelismo pobre, né? Que é aquele evangelismo que fugiu à essência da igreja primitiva. Placas em semáforo, né? Tudo são estratégia de marketing humano, amado, da mente humana. Porque se nós formos para a Escritura, caro jovem, o Senhor disse assim, observe bem, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquela que crê, for batizada, será salva. A que não crê, será condenada. É pregar. É fazer como os discípulos fizeram da porta, Paulo e todos os outros, Felipe. É pregar o evangelho, como fizeram os avivalistas. João Elias, que caminhou vários quilômetros a cavalo, pregando às pessoas que moravam no campo. Os missionários de hoje que estão aí, tanto na região do Brasil como fora dele. Fazendo o quê? Pregando o evangelho. Aí trazem frase aí, usando o nome de Jesus, como sentido de marketing. Isso não tem qualquer esfera bíblica. Temos que tomar cuidado, amados, com esse tipo de estratégia.
O evangelho tem que ser pregado, como no culto ao livre, numa comissão de visita, falar da palavra de Deus, falar do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, abordar as pessoas e falar do amor de Deus. Vou mexer naquele vazamento ali. Mas vai dar pra sair. Fiquei um tempo aqui para ver um barulho que está acontecendo, acabei esquecendo de parar aqui e ouvir, amém? Desculpa esse intervalo aí. Caso contrário, a igreja se torna uma organização eficaz, mas espiritualmente fraca. Paulo escreveu que a fé não repousa sobre a sabedoria do homem, mas sobre o poder de Deus. Isso aqui reflete muitas igrejas que você olha, que estão cheias, né, de membros, mas na verdade só há volume, né? É claro que ali vai ter muitos que são o tempo certo, que isso também não é do nosso caráter julgar, mas pelo que nós vemos, são igrejas que são prósperas por conta de estratégias e não por conta da pregação sincera e verdadeira do Evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Terceiro, chamados a perseverar. O chamado bíblico é a perseverança na verdade, mesmo quando isso não parece gerar sucesso visível. A fidelidade a Deus é mais valiosa do que os aplausos humanos. Em Apocalipse 2,10, o Senhor diz: "Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Muitas vezes os frutos do ministério só serão plenamente conhecidos na eternidade. Pastores, líderes e crentes precisam manter os olhos na recompensa eterna, não em números ou resultados de curto prazo. O verdadeiro sucesso é permanecer fiel à palavra, ao chamado e à missão do que o Senhor confiou. Concluindo, o pragmatismo pode parecer eficaz, mas é falacioso quando se torna o critério supremo da verdade. A fé cristã ensina que a verdade é eterna, revelada por Deus, e que o verdadeiro sucesso é ser fiel, não apenas eficaz. Devemos rejeitar soluções rápidas que sacrificam a integridade bíblica e permanecer firme na palavra, confiando que os frutos da fidelidade glorificam a Deus e produzem transformação verdadeira. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima lição ou a próxima programação, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos o Senhor na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão pelo nosso pecado, queremos te agradecer, Pai, por este momento que aqui tivemos conhecendo mais um conteúdo da tua palavra. Abençoa cada jovem, cada adolescente, a cada um de nós, Pai. Ser conosco durante todo esse período, desse trimestre aqui, né, pela classe dos jovens. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, damos graça por tudo, guarda-nos, ó Pai, do pragmatismo, de buscarmos mensagens que nos agradam, mas que não há qualquer verdade e qualquer sentido de ser, o que ocorrerá claramente, ó Pai, e sem qualquer dúvida, em frustração, tristeza, dor, se não dizer também, chegar ao campo do sofrimento, ó Pai, de problemas até mesmo irremediáveis. Que o Senhor tenha misericórdia, nos guarda de amarmos a mentira, mas
termos sim um compromisso com a tua palavra em verdade. Pai, nos ajuda. É que nós pedimos, nós agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.